Todos no barriram da garfonete por causa de suas cicatrices, mas ninguém me esperava que um veterano se levantase, percebesse o segredo por trás da tatuagem em seu braço, e a história deixasse todo o bar sem palavras. Olha só, Freddy Krueger veio trabalhar hoje. Freddy Krueger veio trabalhar hoje, gritou Davidson, batendo a mão na mesa e fazendo os pratos chacoalharem. Ei, monstro, traz mais café aqui, mas cuidado para não derramar com essas mãos queimadas. A risada cruel eco pela lanzonete de rey como uma sirene de emergência. Todos os olhos se voltaram para Keisha, que segurava a cafetera com as mãos perfeitamente firmes, a pesar das cicatrices que se espalhavam de seus dedos até desaparecerem sob a manga de sua blusa branca de uniforme. Keisha Johnson tinha 34 anos e já havia enfrentado coisas muito piores do que os insultos de Davidson e seu grupo de executivos mediocres que apareciam toda terça-feira para animar o dia dela. O que eles não sabiam era que cada palavra cruel apenas alimentava algo dentro dela que crescia em silêncio, uma força que eles jamais poderiam entender. Aposto que foi em um incêndio no gueto, sussurrou Brett, o contador de Davidson, alto o suficiente para que ela ouvisse. Ou talvez ela estivesse tentando cozinhar que explodiu. Davidson riu ainda mais alto. Ou talvez o namorado dela tenha feito isso com ela. Sabe como é a violência doméstica naquela comunidade. Keisha se aproximou da mesa com passos calculados, sua postura ereta, contrastando com a expectativa deles de vê-la encolher-se sob o peso da humilhacao. Ao chegar na mesa, ela serviu o café com precisão cirúrgica, cada movimento calculado e controlado. Mas alguma coisa, cavalheiros? Ela perguntou com uma voz tão calma que Davidson franziu a testa, confuso com a falta de reação que ele esperava. É uma explicação. Davidson se inclinou para frente, seus olhos pequenos brilhando de malícia. Conte-nos como você conseguiu isso. Foi um acidente ou alguém te deu uma licao? Por uma fracção de segundo, algo brilhou nos olhos de Keisha. Não era medo, não era vergonha. Era o olhar de alguém que já tinha encarado a morte de frente e decidido que ela teria que esperar. Mas Davidson estava muito ocupado admirando sua própria crueldade para notar. Trabalho, ela responde simplesmente virándose para sair. Que tipo de trabalho deseja algo assim? Insistiu Brett, sua voz pesada com desprezo. Segurança de boate? Prostituta? Cuidado, Keisha interrompió, virándose lentamente para enfrentar Brett. Había alguna manera como ella dice esa única palabra que tornó o arnamesa más pesado. Algunas historias son más perigosas de se contar do que voce puede imaginar. Davidson riu novamente, mas desta vez un pouco forcado. Ah, olhemso, monstros tentando-nos asustar. O que voce vai fazer? Nos queimar como queimaram voce. O que nenhum deles percebeu foi que, enquanto eles falavam, Keisha memorizava cada rosto, cada nome mencionado em suas conversas anteriores, cada detalhe sobre suas vidas que eles inconscientemente revelavam durante essas sessões semanais de crueldade. Sua mente militar funcionava como uma máquina de processamento de informações, catalogando tudo para um propósito que eles não poderiam nem sonhar. Do outro lado do restaurante, homem na casa dos 40 assistia, a cena com crescente desconforto. James Wright havia chegado alguns minutos antes e escolhido uma mesa no fundo, esperando desfrutar de um café tranquilo durante sua viagem pelo país, mas a brutalidade verbal que ele estava testemunhando revirava seu estômago, algo na postura de Keisha, na maneira como ela mantinha a compostura sob fogo pesado, despertou uma memória distante em James. Havia algo familiar naquela serenidade sob pressão, aquela calma não natural que só existia em pessoas que já haviam estado em lugares onde a morte era uma possibilidade real. Se você está gostando desta história, não se esqueça de se inscrever no canal. Keisha murmurou para si mesma enquanto limpava uma mesa próxima. Uma frase que se tornara seu mantra pessoal para manter a sanidade, porque você ainda não viu do que este monstro é capaz. Ele sob as luzes fluorescentes de uma lanchonete barata no Texas, enquanto suportava humilhações que quebrariam a maioria das pessoas, Keisha guardava um segredo que poderia reescrever completamente a narrativa daqueles homens arrogantes, porque, às vezes, as pessoas mais subestimadas são exatamente aquelas que guardam os segredos mais poderosos. Davidson não estava satisfeito com a resposta evasiva de Keisha. Na verdade, a calma dela apenas alimentou sua necessidade de quebrar a serenidade que tanto o incomodava. Havia algo na postura dela que desafiava seu senso de superioridade, e isso era inaceitável. Trabalho, Davidson repetiu, sua voz pingando sarcasmo.
¿Qué tipo de trabajo dosinho? Porque pelo que vejo aquí, voce ser café e limpa mesas. No exactamente profiso es de alto riesgo. Brett riu, encorajado pela persistencia de su jefe. Tal vez ella trabajase en una churrascaria ese quemu o en una lavandería con productos químicos. Sabe empregos para gente como ella. Keisha paró de limpiar a mesa al lado de les, sus movimientos se tornando más deliberados. Cuando ella se viró para encararlos nuevamente, James Wright percibió algo que los otros no podían ver, una sutil mudanza en la manera como ella distribuía el peso del cuerpo, como si estuviese se preparando para algo. ¿Gente como yo? Keisha preguntó, su voz manteniendo el mismo tono calmo, mas con una nueva camada de algo que fez Davidson hesitar por un segundo. ¿Sabe? Davidson se recuperó rápidamente. Gente que trabaja con las manos, trabajo manual, nada que exija mucho poder cerebral. Fue en ese momento que James notó el detalle que fez su coraje al disparar. Cuando Keisha se inclinó levemente para pegar un guardanapo que había caído, a manga de su blusa subió algunos centímetros, revelando no apenas las cicatrices que descían por su brazo, mas también la borda desbotada de un tatuaje. Eran apenas algunas letras parciales, mas para alguien que había servido en el ejército, aquellas marcas eran inconfundibles. Interesante, Keisha murmuró más para sí misma do que para Davidson. Trabajo manual, esa es una manera interesante de describir cargar soldados feridos por 3 millas al fuego enemigo. Davidson piscó confuso. ¿O qué voce dice? Nada, Keisha respondió, voltando a su tom neutro. No importa. Voces que me conta o va ficar aquí o día todo fazendo comentarios sobre a minha apariencia. A mudança repentina de tom pegou Davidson de sorpresa, mas também me irritou ainda mais. Ele não estava acostumado a ser dispensado, especialmente por alguém que ele considerava estar abaixo dele na hierarquia social. Escute aqui sua pirralha. Davidson se levantou da cadeira, sua voz aumentando. Voce vai nos mostrar o respeito que merecemos. Nós somos clientes pagantes e voce é apenas uma. Uma o quê? Keisha interrompió, virándose para encararlo completamente. Pela primeira vez desde que habían chegado, ela fez contato visual direto com Davidson e algo em seu olhar o fez dar um passo involuntário para atrás. James Wright asistía a cena como uma tensão crescente. Había algo na maneira como Keisha se postava, a forma como ela mantinha as mãos abertas ao lado do corpo, que trazia de volta memórias de treinamento militar. Ela não estava apenas defendendo sua dignidade, estava avaliando ameaças e calculando respostas. Uma funcionária, Davidson terminou, tentando recuperar sua bravata. E funcionários devem saber o seu lugar. Meu lugar, Keisha repetiu lentamente, como se estivesse saboreando as palavras. Voce está certo, eu deveria saber o meu lugar. O problema é que voce não tem ideia de qual é o meu verdadeiro lugar. A tensão no restaurante era palpável agora. Outros clientes habían parado de comer, alguns discretamente pegando seus telefones, outros apenas assistindo a confrontação se desenrolar. O gerente do restaurante, Tony, emergiu da cozinha com uma expressão preocupada, mas parou quando viu a postura de Keisha. Tony conhecia Keisha há 2 anos e nunca a tinha visto assim. Sempre calma, sempre profissional, sempre engolindo insultos com uma dignidade que ele secretamente admirava. Mas agora havia algo diferente no ar, como se uma tempestade estivesse se formando bem diante de seus olhos. ¿Sabe de uma coisa? Continuó Davidson, claramente embriagado por su propio poder. Aposto que voce nem terminó o ensino medio. Aposto que esas cicatrices são de alguma briga de rua ou algo assim. Pessoas como voce sempre se metem em encrença. Foi então que algo mudou nos olhos de Keisha. James viu acontecer uma transformação quase imperceptível, mas inconfundível para aqueles que conheciam os sinais. Era o olhar de alguém que havia decidido que a hora de recuar havia acabado. Briga de rua, Keisha murmurou, sorriso sem humor brincando em seus lábios. Engracado como voce sempre presume o pior. Nunca les ocorre que tal vez, apenas tal vez, esas marcas venham de algo nobre. Davidson riu alto. Nobre? Olhei para voce. Voce trabalha em restaurante de beira de estrada, o que poderia ser nobre na sua vida. Keisha caminhou lentamente em direção à mesa deles, seus passos medidos e deliberados. Quando ela parou ao lado da cadeira de Davidson, ela se inclinou levemente, sua voz baixando para sussurro que apenas ele podia ouvir. A diferença entre voce e eu, ela disse, é que voce julga as pessoas pelo que vê na superfície.
Eu as julgo pelo que sei que são capazes de fazer quando ninguém está olhando. Davidson sentiu calafrio percorrer sua espinha. Havia algo na voz dela, uma certeza fria que fez todos os seus instintos de autopreservar ou gritarem. Mas seu orgulho era maior do que seu bom senso. Voce está me ameaçando? Ele perguntou, tentando soar indignado, mas sua voz saiu pouco mais alta do que ele pretendia. Ameaçando. Keisha se endireitou, voltando ao seu tom profissional. Claro que não, apenas apontando que, às vezes, as pessoas subestimam completamente com quem estão lidando, e quando elas percebemos seu erro, geralmente é tarde demais para fazer algo a respeito. Cada nova humilhação apenas fortalecia algo dentro dela que seus opressores não podiam ver, uma força silenciosa alimentada pela própria injustiça que eles tentavam impor a ela. O que aqueles homens privilegiados não sabiam era que cada ato de desprezo estava escrevendo sua própria sentença de derrota, linha por linha, palavra cruel por palavra cruel. James Wright não podia mais ficar em silêncio. Durante seus 15 anos de serviço militar, ele havia aprendido a reconhecer veteranos mesmo quando eles tentavam se esconder. Era algo na postura, na maneira como avaliavam ameaças, em seu controle emocional sobressado, e Keisha tinha todos esses sinais. Quando Davidson se sentou novamente, claramente satisfeito com sua exibição de poder, James se levantou e caminhou até o balcão. Ele pediu mais café ao garçom, mas seus olhos estavam fixos em Keisha, que havia retomado suas tarefas com uma calma quase sobrenatural. Com licença, disse James baixinho enquanto ela passava por ele. Posso falar com você por momento? Keisha o avaliou rapidamente, veterano provavelmente do exército ou fuzileiros navais, postura respeitosa. Claro, mais rápido, ainda tenho mesas para atender. Aquela tatuagem no seu braço, James sussurrou, primeira divisão de infantaria, a big red one. O corpo de Keisha se encolheu por uma fração de segundo. Voce serviu. Fuzileiros navais, 2 missões no Afeganistão, e Voce claramente também viu a cabo. James olhou discretamente para Davidson, que contava uma piada alta para Brett. Esses idiotas não têm ideia de como que me estão mexendo, não é? Keisha permitiu que pequeno sorriso tocasse seus lábios. Nenhuma ideia. Médica de combate? James perguntou, notando a precisão com que ela lidava com objetos e a maneira como ela instintivamente verificava ferimentos quando alguém se machucava. Especialista em trauma de combate, 3 missões no Iraque, e Voce está certo sobre eles não saberem com quem estão mexendo. Keisha olhou diretamente para James, mas ainda não é hora de eles descobrirem. Enquanto isso, Davidson havia decidido que a humilhação pública de Keisha estava apenas começando. Ele pegou seu telefone e começou a gravar vídeo pessoal. Ele disse alto o suficiente para que todo o restaurante ouvisse. Eu quero que vocês vejam isso. Este é o monstro que nos serve café aqui. Olhem só para esse rosto queimado. Keisha se virou lentamente, seus olhos encontrando a câmera do telefone, mas em vez do constrangimento que Davidson esperava, ela apenas sorriu. Sorriso frio que fez James arrepiar, porque ele reconheceu aquela expressão. Era o sorriso de alguém que havia decidido que a hora da retaliação havia chegado. Continue gravando, ela disse calmamente. Tenho certeza de que você vai querer guardar isso para a posteridade. Davidson riu, interpretando mal a calma dela. Está vendo? Ela até gosta da atenção. Aposto que ela está acostumada a ser filmada. Ela provavelmente tem uma conta no OnlyFans para pessoas com fetiche por deformidades. Foi então que James viu algo que confirmou todas as suas suspeitas. Por apenas segundo, Keisha avaliou Davidson como o olhar de soldado calculando trajetórias e pontos de impacto. Não era raiva, era pura análise tática. Sabe, Keisha disse, caminhando em direção à mesa de Davidson. Você está certo sobre eu estar acostumada a ser filmada. Na verdade, eu tenho bastante experiência com câmeras. Davidson continuou filmando, empolgado com a atenção. Conte-me mais sobre essa experiência. Bem, Keisha fingiu pensar. Eu já fui filmada recebendo medalhas militares, medalhas por salvar vidas sob fogo inimigo, medalhas por bravura em combate, esse tipo de filmagem. A mentira foi tão convincente que Davidson hesitou por segundo, mas depois riu ainda mais alto. Claro, eu sou o General Washington, olhei para a voce militar. Mas alguns clientes começaram a olhar mais de perto. A postura de Keisha, a maneira como ela falava sobre medalhas com uma especificidade que não parecia inventada. James percebeu que ela estava plantando sementes de dúvida. Continue gravando.
Kisha repetió. A propósito, ¿cuál es su nombre completo? Así cuando este video se torna viral, as pessoas saberão como está por trás desta obra-prima. Davidson Mitchell, da Mitchell & Associates, ele respondeu com orgulho. Você pode procurar na internet. Empresa de sucesso, cara de sucesso filmando uma funcionária fracassada. Mitchell & Associates, Kisha repetiu, memorizando. Interessante é o que vocês fazem. Consultoria de negocios. Nos ajudamos empresas a se livrar de funcionários problemáticos. Davidson olhou para ela significativamente. Funcionários que não se encaixam na imagem da empresa. James assistiu Kisha a processar essa informação com a eficiência de computador militar. Ele podia quase ver as engrenagens girando em sua cabeça, catalogando não apenas os nomes e a empresa, mas provavelmente já pensando em estratégias. Tony, Kisha chamou o gerente que havia retornado à cozinha para evitar a confrontação. Você pode vir aqui por segundo? Tony apareceu relutantemente. Kisha, por favor, não queremos problemas. Não haverá problemas, ela disse calmamente. Eu só quero que você testemunhe que o Sir Davidson Mitchell, da Mitchell & Associates, está gravando este vídeo voluntariamente, usando meu nome e imagem e fazendo comentários específicos sobre minha aparência física. Tony piscou confuso. Ok, obrigado. E James, ela se virou para o veterano. Obrigado por se identificar. Talvez possamos conversar mais depois do meu turno. Davidson estava começando a ficar irritado com a falta de reação emocional de Kisha. Ei, para de fingir que você está no controle. Você é apenas uma garçonete queimada com ninguém quer por perto. Você está certo, Kisha concordou calmamente. Eu sou apenas uma garçonete, alguém que você claramente considera invisível e inofensiva. Alguém que passa despercebida enquanto observa e aprende coisas. Algo em seu tom fez Davidson parar de gravar por momento. Que tipo de coisas? Você ficaria surpreso como que uma pessoa invisível pode ouvir durante conversas de negócios, especialmente quando essas conversas acontecem semanalmente na mesma mesa por meses a fio. Kisha sorriu novamente, mas continue com seu vídeo. Tenho certeza que seus clientes vão adorar ver como você trata as pessoas que considera inferiores. Foi então que Davidson percebeu que ele poderia ter dito demais durante todas aquelas terças-feiras. Detalhes sobre contratos questionáveis, práticas duvidosas, clientes que ele havia ajudado a demitir funcionários por motivos discriminatórios. Tudo dito em voz alta na frente de uma mera garçonete que ele considerava irrelevante demais para representar qualquer ameaça. James viu o momento exato em que a arrogância de Davidson começou a rachar, substituída por indício de preocupação. E ele também viu o momento em que Kisha decidiu que já havia coletado informações suficientes por enquanto. Bem, cavalheiros, foi prazer como sempre, ela disse, enfiando a caneta no bolso do avental. É da próxima terça-feira, ou talvez não. Enquanto ela se afastava, James percebeu que ele havia acabado de testemunhar os primeiros movimentos de uma campanha militar. Kisha não era apenas uma veterana tentando sobreviver no mundo civil. Ela era uma estrategista experiente que acabara de transformar meses de humilhação em única para uma guerra que Davidson nem sabia que havia declarado. Por momento, quando ela aceitou as humilhações sem revidar, todos pensaram que eles haviam quebrado seu espírito. Mas aqueles que conhecem a verdadeira força militar sabem que ela cresce precisamente no silêncio. Alimentada pela paciência e precisão daqueles que aprenderão que a melhor vingança é aquela que o inimigo nunca vê chegando. O telefone de Davidson começou a tocar insistentemente. Era Michael Stevens, seu maior cliente corporativo. Davidson atendeu com sorriso presunçoso, mantendo a câmera ligada. Davidson, você precisa me explicar algumas coisas com urgência. A voz de Stevens sou tensa. Eu acabei de receber algumas informações muito perturbadoras sobre sua empresa. Do que você está falando, Michael? Davidson riu, olhando para Kisha como se ela fizesse parte da piada. Sobre os métodos que você usa para demitir funcionários usando critérios questionáveis. Foi então que Kisha se aproximou da mesa. Sir Stevens não é mesmo? Sua empresa foi mencionada várias vezes aqui. Limpar a folha de pagamento de elementos indesejáveis foram as palavras exatas. Davidson empalideceu. Como você? 3 meses atrás, você explicou em detalhes como ajudou Stevens a demitir 5 funcionários negros usando a reestruturação como desculpa. Kisha continuou calmamente. Você disse, o truque é criar documentação de desempenho retroativa. Eles nunca podem provar discriminação. Isso é mentira, Davidson gritou, mentira. Kisha sorriu.
Tony, voce pode me trazer meu telefone, aquele como aplicativo de gravacao que eu tenho usado nos últimos 6 meses. O silêncio era ensurdecedor. Davidson sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. No Texas, apenas uma das partes precisa consentir com as gravacois, Keisha respondeu calmamente. Toda terça-feira, por 6 meses, eu gravei cada admissão de prática discriminatória que voce fez enquanto pensava que estava falando com uma mera garconete. Tony retornou como o telefone. Keisha tocou uma gravacao e a voz de Davidson ecoou pelo restaurante. O segredo é nunca colocar no papel que é sobre raca. Voce documenta outras coisas, atrasos, produtividade, adequação cultural. Davidson estendeu a mão para o telefone, mas James se colocou entre eles. Eu não faria isso. 6 meses de confisos, Keisha continuou. Nomes de clientes, táticas específicas, valores pagos, tudo perfeitamente audível. O telefone de Davidson tocou novamente. Era sua esposa. Davidson, o que diabos está acontecendo? Minha irmã acabou de me enviar um vídeo no Instagram onde voce está humilhando uma veterana de guerra. Keisha ergueu uma sobrancelha. Eu esqueci de mencionar. Eu postei aquele vídeo que voce gravou nas suas próprias redes sociais, com alguns detalhes sobre minha formação militar que voce nunca se deu ao trabalho de descobrir. Davidson abriu o Instagram com as mãos trêmulas. O vídeo já tinha milhares de visualizações. A descrição dizia: CEO da Mitchell & Associate humilha a veterana de guerra condecorada. A sargento Keisha Johnson serviu 3 missões no Iraque e salvou dezenas de vidas americanas. Não, isso vai arruinar tudo, Davidson murmurou. Tem mais, Keisha disse, mostrando-lhe uma pasta em seu telefone. Nos últimos 3 meses, eu investiguei cada aspecto da Mitchell & Associates. Contratos questionáveis, pagamentos não declarados, conexões com empresas sob investigação federal. Ela se levantou, comandando respeito absoluto. As gravacões já foram enviadas para o Departamento do Trabalho, a Comissão de Igualdade de Oportunidade de Emprego e 3 escritórios especializados em discriminação. Davidson tentou protestar, mas Keisha continuou implacavelmente. O vídeo viral vai garantir que todos saibam quem voce realmente é. Seus clientes já estão sendo contatados por ativistas de direitos civis. O telefone explodiu com ligações. Cada toque era mais cliente cancelando contratos. Por quê? Davidson perguntou. Sua voz estava quebrada. Porque voce não disse como era desde o início? Keisha olhou para ele com uma dignidade inabalável. Porque homens como voce precisam aprender que o respeito não deve depender de uniformes. Ele deve ser automático, básico, humano. James se aproximou e estendeu a mão. Sargento Johnson, foi uma honra testemunhar isso. Enquanto Davidson e Brett saíam em completo desespero, Keisha se virou para os outros clientes. E voces, 6 meses assistindo isso acontecer. Quantas outras pessoas voces viram serem humilhadas e escolheram não fazer nada? À medida que as revelações se acumulavam e as máscaras caíam, uma coisa ficou perfeitamente clara. Davidson havia escolhido a pessoa errada para humilhar, na hora errada, pelos motivos errados. E agora a verdadeira forca de Keisha estava sendo revelada através da justiça sistemática que ela havia orquestrado com a paciência de uma estrategista de guerra. 6 meses depois daquele dia transformador na lanchonete de rei, Keisha Johnson não era mais apenas uma garconete tentando sobreviver em silêncio. A história de sua vida havia se espalhado nacionalmente, transformando-a em uma respeitada porta-voz dos direitos dos veteranos e das vítimas de discriminação no local de trabalho. A lanchonete MC havia se tornado local de peregrinação para veteranos de todo o país. Tony, o gerente, havia criado uma parede de heróis na parede principal, onde a foto de Keisha em uniforme militar tinha lugar de destaque, ao lado de dezenas de outros veteranos locais que finalmente se sentiam à vontade para compartilhar suas histórias. É engraçado, Keisha comentou com James durante uma de suas visitas semanais. Passei 3 anos me escondendo de quem eu era e agora não consigo me esconder, mesmo se quisesse. James sorriu, observando a completa transformação do ambiente. Às vezes precisamos ser quebrados para descobrir o quão fortes nós realmente somos. Davidson Mitchell, por outro lado, estava vivendo pesadelo que parecia não ter fim. A Mitchell & Associates havia fechado as portas depois de perder todos os seus principais clientes. O vídeo viral havia sido visto por mais de 10 milhões de pessoas, tornando-se nome sinônimo de discriminação e incompetência corporativa. Sua esposa havia pedido o divórcio, levando como ela metade do que restava de seus bens depois dos acordos judiciais. Ele me ligou na semana passada,
Keisha contó a James, serviendo café para una mesa de veteranos que habían dirigido 200 millas apenas para conocerla, pidiendo disculpas, implorando para que yo retirase las gráficos de internet. ¿Y o que Voce dice? Que algunas licores precisan ser permanentes para ser eficaces. La investigación federal desencadenada pelas gráficos de Keisha había revelado un esquema de discriminación mucho mayor do que cualquier un podría imaginar. 12 empresas que habían sido clientes de Mitchell & Associates agora enfrentaban actos judiciais por prácticas discriminatorias y Davidson estaba cooperando con las autoridades en una tentativa desesperada de reducir su propia sentencia. Brett, o contador, había perdido su licencia profesional y estaba trabajando en una loja de conveniencia do otro lado da cidade. Toda vez que alguém reconocía do vídeo viral, ele abaixava a cabeça e mudava de corredor, carregando o peso da vergonha que suas palavras cruéis habían criado. O que mais impressionou Keisha foi como a comunidade havia mudado. Clientes que antes fingiam não ver a Humil Hakau agora faziam questão de cumprimentá-la, alguns até pedindo desculpas por sua própria omissão. A Belinha, que sempre se sentava na mesa do canto, havia se tornado uma das defensoras mais vocais de Keisha, contando a quem quisesse ouvir sobre a nossa heroína local. Sabe o que eu aprendi? Keisha disse durante uma entrevista para um podcast nacional sobre direitos dos veteranos, que o respeito não deve ser algo que você tem que ganhar através de medalhas ou uniformes. Ele deve ser automático, universal, humano. James había se mudado para a cidade permanentemente, abrindo un pequeno negocio de consultoria para veteranos en tránsito para a vida civil. Ele e Keisha habían desenvolvido uma forte parceria profissional, ajudando a outros ex-militares a navegar pelos desafios do mundo corporativo. O irónico, James refletiu durante uma de suas conversas, é que Davidson tentou usar sua discriminação para se sentir superior, mas acabou revelando sua própria inferioridade moral para o mundo inteiro. A história de Keisha había inspirado mudanças legislativas en 3 estados, incluindo novas protecções para veteranos contra a discriminação no local de trabalho. Ela había testemunhado perante comités do Congresso, suas palavras calmas mas poderosas ecoando pelos corredores do poder en Washington. Tony había promovido Keisha a gerente asistente, mas ela dividía seu tempo entre a lanchonete e seu novo trabalho como consultora para organizações que buscavam melhorar suas políticas de diversidade e inclusão. Ironicamente, muitas das empresas que mais a procuravam eram ex-clientes da Mitchell & Associates, desesperadas para reparar suas reputações danificadas. A melhor vingança, Keisha disse durante um discurso em uma convenção de veteranos, não é destruir aqueles que te machucaram. É construir algo maior do que eles jamais poderiam imaginar, e fazê-lo com tanta classe que eles são forçados a respeitar a própria coisa que tentaram destruir. Davidson ocasionalmente passava pela cidade dirigindo um carro usado em vez do BMW que ele costumava exibir. Em uma dessas viagens, ele parou na lanchonete não para causar problemas, mas em uma patética tentativa de conversar com Keisha sobre mal-entendidos e segundas chances. Keisha o cumprimentou com a mesma cortesia profissional que sempre lhe demonstrou, servindo-lhe café e anotando seus pedidos em uma mudança em sua voz ou comportamento. Quando ele tentou se desculpar novamente, ela simplesmente disse: Sr. Mitchell, o que aconteceu entre nós não foi um mal-entendido, foi uma revelação de caráter, o seu é o meu. A transformação havia sido completa. A mulher que antes aceitava a Humil Hakau em silêncio agora era procurada por empresas, universidades e organizações governamentais para compartilhar sua experiência sobre liderança, resiliência e justiça. Suas cicatrizes, antes uma fonte de vergonha e zombaria, haviam se tornado símbolos de coragem e sacrifício que inspiravam milhares. Se esta história de transformação e justiça tocou seu coração, Keisha disse durante sua mais recente entrevista na televisão, lembre-se que todos nós temos o poder de escolher como respondemos à injustiça. Podemos nos curvar a ela, ou podemos usar nossa força interior para reescrever nossa própria narrativa. A lição estava clara, Davidson tentou destruir Keisha, mas ele acabou destruindo a si mesmo. Keisha aprendeu que a verdadeira vingança não é sobre retribuir o dano feito a Voce, é sobre alcançar um nível de sucesso que seus inimigos nunca poderiam imaginar, e fazê-lo com uma dignidade que os força a confrontar sua própria mediocridade moral.